Quero que os amados possam abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no versículo 11, que fala sobre o batismo nas águas e também o batismo no Espírito Santo. E é um texto muito conhecido nosso. Nós estamos aqui dando continuidade a essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, nosso amado Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela promessa do Pai sobre as nossas vidas. Te louvamos pelo Espírito Santo, Senhor, que é presente neste lugar, que habita em nós, e queremos, ó Deus, ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Queremos ter uma experiência ainda maior contigo, Senhor. Queremos ter novas experiências com Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, manifesta o Teu poder em nossas vidas, Senhor, apesar de nós, Senhor. Apesar das nossas fraquezas e falhas, nos enche, Senhor, do Teu poder nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra de Deus nos fala aqui sobre um homem chamado João Batista, que ele era exatamente o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia de Isaías. Ele era a voz daquele que clama no deserto, a voz de Deus que clamava em meio a um deserto em que as pessoas não buscavam a Deus, e ele se coloca ali como aquele que vai preparar o caminho do Senhor. E diante disso, ele começa a pregar e começa a falar para as pessoas: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Ele começa a pregar para as pessoas e muita gente começa a vir até Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, começa a vir até ele confessar os seus pecados e eram batizados. E até mesmo aqueles líderes religiosos também se aproximam, e ele olha para eles com aquela sinceridade que ele tinha, ele pregava com autoridade e dizia a eles: olha, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. E quando ele disse, eu os batizo com água para o arrependimento, ele estava falando sobre um batismo que era uma confissão pública dos nossos pecados, que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, que nós estamos de fato com o nosso coração quebrantado diante de Deus. Mas ele disse algo a mais. Ele disse: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, alguém que eu não sou digno nem sequer de levar as suas sandálias. E esse era um serviço que aquele que era servo, que era escravo, realizava. Ele disse: olha, eu não sou digno nem de realizar esse serviço. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele nesse momento anunciava a vinda do Messias, a vinda do Salvador de Israel, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também ele lembrava a promessa do Pai, a promessa da descida do Espírito Santo, pela qual Deus realizou por intermédio do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, em que Deus disse: depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele disse que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e ele disse: até sobre os meus servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. E há uma promessa de Deus, do derramamento do Espírito Santo para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus de um revestimento de poder muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, ou qualquer experiência que tenhamos. Quando nós estamos aqui louvando a Deus, buscando o Senhor, buscando a sua presença, nós sentimos esse toque. Nós sentimos esse poder de Deus sobre as nossas vidas, e essa promessa de Deus, ela é para cada um de nós. E o Senhor Jesus, quando ele estava diante dos seus discípulos, ele fez ainda uma confirmação dessa promessa. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, ele fala: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele disse: fiquem, porém, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Há uma necessidade, queridos, de buscarmos esse revestimento de poder. Há uma necessidade de sermos revestidos com o poder do alto, porque sem esse poder nós não podemos fazer nada. Sem o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos testemunhar, nós não temos autoridade para pregar. Sem o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos de fato sermos cristãos genuínos, que pelo seu testemunho pregam a palavra de Deus. E Jesus, ele faz essa promessa aos seus discípulos e confirma, conforme foi lido no início do culto, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, em que ele diz: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. E esse revestimento de poder, ele é exatamente para que sejamos a testemunha do Senhor, para que possamos testemunhar diante das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que o Senhor traz até nós, e também em todos os lugares que possamos ir, que possamos testemunhar de fato com autoridade. E para isso nós precisamos desse poder do alto. E a palavra, a promessa de Deus, que se confirma por meio de Jesus Cristo, é exatamente essa: que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não há nada neste mundo que possa se comparar ao poder de Deus, não há nada que possa se comparar à experiência de sentir não somente o toque, mas de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Certamente quando você louvava o Senhor, você sentia esse poder e você se emocionava, você não somente sentia uma emoção, mas algo totalmente maravilhoso na tua vida. Que qualquer coisa que a gente possa buscar nesse mundo não pode chegar nem perto, não tem como comparar. E é esse batismo com o Espírito Santo que nós buscamos. E o batismo com o Espírito Santo, ele nada mais é, ele, sobretudo, é um revestimento de poder, é um revestimento do poder de Deus sobre as nossas vidas, para que sejamos essas testemunhas, para que possamos cumprir o propósito de Deus. Deus nos chamou com um propósito, e o propósito que o Senhor nos chamou é anunciar o seu Evangelho, é anunciar a sua palavra, é glorificar o seu nome, e por isso Ele nos enche desse poder para realizar a sua obra, para realizar aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. E com o poder de Deus em nossas vidas, nós temos autoridade, nós temos ousadia, nós temos o poder de pregar a palavra do Senhor, temos forças também para resistir às tentações, para vencer as provações, e esse derramar do Espírito Santo, ele cumpriu-se no dia de Pentecostes, ele se cumpriu naquele dia em que o povo de Deus recebeu a promessa do Pai. Eu quero que você acompanhe na tua Bíblia, que está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4, vamos ler primeiramente esses versículos. Conforme está escrito na palavra do Senhor, Atos 2, no versículo 1, diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, em outra versão diz um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em qual eles estavam assentados. E diz a palavra ainda: e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava e permitia que eles falassem. O dia de Pentecostes é uma das 3 festas, a festa de Pentecostes é uma das 3 festas importantes, das mais importantes do povo judeu, juntamente com a festa dos tabernáculos também, e com a Páscoa. E essa festa ela era celebrada 7 semanas depois, ou 50 dias depois das primeiras colheitas, quando eles tinham ali colhido os primeiros feixes e tinham feito aquela oferta das primícias. Então o Senhor determinou que eles realizassem essa festa em gratidão à colheita. E havia muitas pessoas que vinham até Jerusalém, vinham celebrar essa festa, e naquele dia estavam inúmeras pessoas de vários lugares, conforme está em Atos 2, no versículo 5 em diante.
fala que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações. O povo judeu, que havia sido espalhado em várias ocasiões, agora estava em várias regiões, e diz então que, ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E eles ficavam maravilhados, porque eles diziam: acaso não são eles todos esses homens galileus que estão falando nas nossas línguas? A gente consegue entender, consegue compreender tudo aquilo que eles estão falando. E foi uma manifestação de poder tão grande e tão extraordinária, que aquelas pessoas que estavam ali naquela festa começaram a ficar admirados. E alguns deles então começaram também a zombar, porque é algo que não conheciam. Talvez eles não estavam entendendo, não percebiam e não compreendiam que aquilo ali era a manifestação do Espírito Santo de Deus. E diante daquela manifestação eles zombavam e falavam: será que eles beberam demais? Eles estão cheios de vinho? E diante disso, a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Pedro, ele se levanta e ele começa a falar, a se dirigir à multidão e diz: esses homens não estão embriagados, eles não estão cheios de vinho, não estão bêbados. E pelo contrário, ele começa a falar daquilo que era a profecia de Joel. Ele disse: olha, isso é o cumprimento da profecia, é a promessa do Pai, é aquilo que Deus havia prometido para o seu povo. Como falamos na semana passada, havia uma manifestação do Espírito Santo de forma pontual, em circunstâncias em que Deus tomava um profeta, um juiz, que tomava alguém que manifestava ali o poder de Deus para falar das coisas de Deus, para realizar uma obra, mas depois ele se retirava. E agora, neste momento, não. Há um enchimento do poder de Deus, uma presença permanente do Espírito Santo. E nós não somos mais apenas visitados pelo Espírito Santo, mas ele habita em nós. E esse poder, ele foi derramado sobre aqueles homens, e pessoas que estavam ali diante de toda aquela situação começaram, diz a palavra de Deus, que quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, a ter visões, começaram ali a falar das coisas de Deus, a ter ali línguas como de fogo. Eles começavam a falar de acordo com a língua de cada um daqueles povos que estavam ali representados. Isso é a manifestação do poder de Deus. E não há limites para a manifestação do poder de Deus. E algo extraordinário que nós vemos nesse texto é que um homem simples como Pedro, um pescador, uma pessoa que não tinha muita instrução, ele começa, porque ele está cheio do Espírito Santo, começa a pregar com autoridade. E diz a palavra de Deus que há naquele dia, então, cerca de 3.000 conversões, e que as pessoas são alcançadas porque há o poder de Deus sobre a vida deles. E nós podemos experimentar isso também. Porque essa autoridade, ela foi dada aos discípulos, mas também uma promessa para as nossas vidas. E diante de tudo isso, o apóstolo Pedro, ele está ali, diante daquela multidão, e ele fala exatamente isso, que esse poder, que essa autoridade, que esse manifestar do Espírito Santo é para nós, é para os nossos filhos, é para todos aqueles que Deus nos chamar. Isso aqui não ficou no passado, continua presente para nossas vidas hoje, a manifestação do poder de Deus. E é necessário que a gente possa desejar esse poder de Deus em nossas vidas, porque, como falamos outra vez, por vezes a gente se acostuma de sermos religiosos, de estarmos apenas frequentando a igreja, gostamos dos louvores, gostamos de ouvir as pregações, mas precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios desse poder, precisamos ter a manifestação do poder em nossas vidas, porque, de fato, quando nós recebemos esse poder, nós recebemos uma autoridade do alto. Nós recebemos uma autoridade para manifestar aquilo que é o poder de Deus. E diante de tudo isso, nós precisamos entender que sem o poder de Deus não podemos fazer nada. Nós somos carentes e necessitados do poder de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que, diante de toda aquela circunstância, tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles
receberam o poder de Deus, eles foram cheios, eles começaram a testemunhar, eles começaram a pregar, e a gente observa que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo, mesmo antes da descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo. Quando eles se converteram, quando eles se aproximaram de Jesus e foram alcançados, eles receberam o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E nós lembramos também que quando Jesus ressuscitou, ele se aproxima dos seus discípulos, a palavra do Senhor nos diz lá em João, no capítulo 20, 21 e 22, que Jesus diz a eles: Pai seja convosco, e diz: eu os envio, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Eles tinham então o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam a presença do Espírito na vida deles, mas mesmo que eles tenham recebido o Espírito Santo, que eles tenham recebido esse sopro do Espírito, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, porque há uma distinção, há uma coisa que é completamente diferente, você ser a habitação do Espírito Santo, e nós somos templo do Espírito Santo, e outra coisa é sermos cheios do Espírito Santo, são coisas diferentes. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós recebemos o Senhor em nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício dEle, nós recebemos o Espírito, nós recebemos o sopro do Espírito Santo em nossas vidas, mas há uma experiência ainda maior, que é ser revestido de poder, que é ser cheio do Espírito Santo em nossas vidas. E precisamos fazer essa reflexão nesta noite e perguntar para nós mesmos, para a nossa alma: eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Porque essa experiência, ela é uma experiência completamente distinta da conversão, em que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, e quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós não temos dúvida, nós sabemos que recebemos uma experiência completamente diferente, e que não foi simplesmente uma experiência passageira, em que eu sinto um toque, eu sinto um arrepio, que eu sinto uma emoção, mas não, o Espírito Santo, ele habita em mim, ele manifesta o seu poder, e ele me enche do seu poder. Amém, igreja? É algo sobrenatural, não é algo que nós podemos descrever com palavras, é uma experiência completamente sobrenatural, que nos faz de fato repensar a nossa vida, repensar as atitudes que temos, o testemunho que temos como cristão, a maneira que nós agimos, a maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas, se de fato temos pregado o Evangelho do Senhor com autoridade, com poder, com ousadia, ou se simplesmente estamos vivendo uma vida cristã, religiosa, sem de fato ter esse enchimento de poder. A palavra do Senhor nos diz ainda, no livro de Atos, no capítulo 19, quero que você acompanhe também na sua Bíblia, Atos 19, versículo 1 a 6, que fala ali que quando Paulo ele chega ali então numa região em que ele encontra alguns discípulos, ele pergunta a eles ali acerca daquilo que eles tiveram como experiência. E ele diz: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e nessa cidade ele encontra alguns discípulos, e no versículo 2 ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é algo que talvez surpreendeu Paulo diante daquela situação. Eles dizem: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Eles eram convertidos, eles eram templo do Espírito Santo, mesmo sem saber, eles receberam o sopro do Espírito, só que agora Paulo fala de algo mais profundo, fala acerca de uma experiência sobrenatural, e pergunta deles se eles receberam o Espírito Santo quando eles foram
transformados, regenerados pelo poder de Deus, se eles receberam esse batismo com o Espírito Santo, nós nem sequer ouvimos falar. E a palavra segue ainda dizendo no versículo 3, em que Paulo pergunta: em que batismo vocês receberam? Eles falam: batismo de João. E o apóstolo Paulo vai esclarecer para eles, conforme lemos lá no início da mensagem, que o batismo de João era um batismo para o arrependimento. Era um batismo para aqueles que se arrependeram, para aqueles que confessaram seus pecados e agora publicamente estão dizendo às pessoas: eu quero servir a Jesus, eu não quero mais viver de acordo com a minha vontade. E então a palavra do Senhor continua nos dizendo que, no versículo 6, que quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Queridos, nós precisamos crer nesse poder de Deus, nós precisamos crer nessa manifestação. A igreja, ela não tem poder, ela não tem qualquer influência ou qualquer tipo de atitude na sociedade se ela não for cheia do Espírito Santo. E a igreja não é esse templo. A igreja não são os locais em que nós vemos, mas somos eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. E algumas vezes a gente fala assim que talvez o culto não foi tão avivado como nós esperávamos, ou que não sentimos o toque do poder de Deus, ou que talvez alguém possa imaginar que aquele momento não foi algo tão emotivo. Mas não é isso que buscamos. Nós buscamos a presença do Senhor constante em nossas vidas. Nós buscamos esse revestimento de poder que nos faz transbordar, que nos faz ser cheios do Espírito Santo, para que de fato a gente possa testemunhar. Quando o apóstolo Paulo, ele se dirige àqueles discípulos ali, ele chega numa cidade em que ele visitou nas suas viagens missionárias, em que ele tinha também apoiadores, tinha Apolo, tinha Áquila, tinha Priscila, tinha pessoas que pregavam a palavra naquele lugar. E daqui a pouco o apóstolo Paulo, ele começa a ter um certo problema com algumas pessoas, porque ali havia um templo, a deusa Diana, era uma cidade pagã, como tantas outras cidades gregas, e agora as pessoas começam a se converter, começam a deixar os templos pagãos e começam a buscar a Deus. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta a eles e faz um desafio para que eles possam sair daquela condição em que eles estão para alcançarem um outro nível de fé. E faz essa pergunta acerca do batismo com o Espírito Santo, que parece algo muito comum e algo muito natural e muito normal diante de um grupo que é cristão. Só que a resposta deles é completamente diferente. Eles dizem que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo. Mas há algo aqui nesse texto que é extraordinário. A palavra do Senhor nos diz que quando Paulo impõe a mão sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. E talvez aqueles cristãos que estavam ali começando na fé, que estavam ainda tendo dificuldades e não conseguiam testemunhar do poder de Deus, talvez tinham timidez para falar, talvez tinham dificuldades acerca das provações, agora eles são cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começam a falar em línguas, a profetizar, e eles recebem esse poder de Deus. E a mesma pergunta nós fazemos para nós. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos? E não é acerca do fato de recebermos o sopro do Espírito quando fomos de fato alcançados pelo Senhor, quando fomos regenerados. Não é essa a experiência. Nós continuamos, assim como os discípulos, sendo templo do Espírito Santo, mas nós precisamos ser cheios. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente possa transbordar, para que a gente possa anunciar o Evangelho de Cristo, testemunhar de Jesus com autoridade.
que possamos testemunhar diante das pessoas, para que possamos, diante da tentação, resistir o diabo, para que possamos, diante de todas as provações e tribulações que nós passamos, que a gente possa resistir. E é essa autoridade que o Senhor quer derramar sobre a sua igreja nesta noite. É este poder que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, e é necessário que cada um de nós possa desejar ser cheio do Espírito Santo. Há algo também, queridos, que nós, na nossa vida cristã, nós acabamos, de alguma forma, deixando que as coisas que acontecem, as dificuldades possam nos esmorecer, e daqui a pouco nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo lá no passado, até fomos batizados com o Espírito Santo, mas daqui a pouco a gente começa a esfriar, começa a esmorecer, não tem mais tanta vontade de ler a Bíblia, não buscamos mais em oração, não jejuamos, e a gente começa a enfraquecer, e daqui a pouco a gente começa a lembrar daquelas experiências lá no passado, que um dia eu recebi o poder de Deus, um dia eu fui cheio do Espírito Santo, um dia eu preguei com autoridade, e hoje eu não vejo mais isso acontecer. A palavra de Deus nos diz à sua igreja, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E é isso que nós precisamos, queridos, com muita humildade, com muito temor no coração, nos aproximar do Senhor, nos humilhar na presença dEle, e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor, eu preciso transbordar do Teu Espírito Santo, porque sem o Espírito de Cristo a gente não pode fazer nada, sem o poder de Deus não há nada que possa fazer sentido. Para concluir, eu quero voltar ao texto de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, em que João Batista, ele expressa: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias, ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. E essa promessa do Pai é para mim e para você, e algo que é recorrente no livro de Atos. Todas as vezes que alguém era batizado com o Espírito Santo, logo essa pessoa começava a falar com autoridade e com poder, logo começava a testemunhar do poder de Deus. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, que em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, e ainda se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. E é esse poder que Deus tem para as nossas vidas, é esse revestimento de poder que é para nós, é para os nossos filhos e para todos aqueles que Deus chamar. É um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, uma forma de sermos não apenas visitados pelo Espírito Santo, mas sermos tocados pelo seu poder de uma forma sobrenatural. E aí nós manifestamos o poder de Deus diante das pessoas. Amém, queridos?